Ô Zé, bloco É, 2. Vamos lá. Pergunta para você. Vamos correr porque tem um programa hoje aí. Qual o tamanho da emergência climática no Brasil, Toledo? E quantos estamos em risco dos 215 milhões de habitantes da República Federativa do Brasil? Então, quem nos assistiu ontem vai lembrar, quem não assistiu, eu vou contar. A gente entrevistou ontem o Lincoln Alves, que é um pesquisador do INPE, que é a NASA brasileira, Instituto de Pesquisas ali, está na ponta da ciência no Brasil. Eles têm uma grande especialidade nessa área climática, da emergência climática. E o Lincoln, junto com outros pesquisadores, montaram, alguns anos atrás, uma plataforma interativa chamada Adapta Brasil, para justamente calcular os vários tipos de risco que impactam a vida das pessoas em todos os 5.570 municípios brasileiros, em vários aspectos, de chuva, inundação, vendaval, chuva de granizo, passando a seca, estiagem, tornado, que você imaginar, né? E aí eu perguntei para ele ontem quantos por cento da população brasileira, segundo esses critérios, estavam em risco de algum tipo de emergência climática relacionada a chuvas, ou seja, algum desastre hidrológico, uma inundação, uma enchente, um alagamento. E aí ele não soube dizer na hora, mas mandou hoje a resposta. Então eu estou dando aqui a resposta do Lincoln. Segundo ele, nada menos do que 23% da população brasileira corre risco hoje de algum tipo de evento hidrológico catastrófico. Uma inundação, uma enchente, um alagamento, uma torrente de água, né? Um Alguma quarto coisa. da população. Então, que dá 47 Quase, milhões de brasileiros, quase mais um ou menos. quarto. Esse é o tamanho do pepino que nós temos hoje. É um pepinaço, né? Isso em É evento hidrológico, né? Tem o só, seca, só hidrológico, né? só Exato. hidrológico. Só hidrológico. E é interessante, porque depois eu fui olhar os números com um pouco mais de detalhe para entender a distribuição desse risco, e ele é muito desigual ao longo do Brasil, como era de se esperar, né? Embora percentualmente, a região sudeste seja a região com a maior quantidade, a maior parcela, a maior proporção de municípios que correm esse tipo de risco, é, a população, o número de municípios que estão sob esse risco, você olha lá, são cerca de 900 que têm um risco muito alto ou alto. Você fala, não é tanto assim. O problema é que os maiores municípios brasileiros estão entre esses cerca de 900 municípios onde há um risco alto ou muito alto de inundação, enchente, ou algum evento hidrológico catastrófico, como São Paulo, por exemplo, como Porto Alegre, enfim, como Rio de Janeiro. Então, isso já seria grave o suficiente. Agora, tem as projeções que eles fazem para os próximos anos e para as próximas décadas, com base nas mudanças que estão acontecendo nos modelos climáticos que o INPE desenvolveu. E aí tem um segundo ponto que é muito importante. O sul, a região sul do Brasil, é a região onde proporcionalmente mais municípios precisam se adaptar às mudanças do clima por causa do aumento da frequência de eventos extremos, de eventos climáticos catastróficos, com potencial catastrófico, né? Então aí entra inundação, alagamento, mas também entra risco de ciclone, vai aumentando, risco de vendaval, até risco de tornado vai aumentando. Então, e justamente são esses municípios da região sul, notadamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vão precisar tomar mais providências para se adaptar a esse novo cenário que a gente já está vivendo e que vai se agravar se não há nenhum sinal de que esse processo não vai piorar nos próximos 20, 30, 40 anos, né? Então,
isso daí, Kennedy, de um lado, né, do excesso de água, vamos chamar assim, né, lembrando sempre que no clima, a quantidade de água circulando no mundo é quase sempre a mesma. A diferença é como essa água se distribui. Se ela vai sobrar em um lugar, vai faltar em outro. Então, do mesmo jeito, o- espelhando os problemas de excesso de chuva ou de excesso de vapor, de umidade que acarreta tudo isso que eu descrevi, né, essas inundações, enchentes, e tornados, e chuva de granizo, etc., você tem o problema da seca e da estiagem. E aí, as regiões que estão mais sujeitas a isso e que tendem a precisar mais se mexer, né, os governos estaduais e municipais, com auxílio do governo federal, mais vão precisar se mexer para se adaptar a um cenário de mais eventos mais frequentes e intensos de seca e estiagem e de queimadas, de incêndios florestais também, são a região centro-oeste, mas não apenas, também Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Rondônia e Pará. Essas são as áreas, não que não haverá problema de estiagem seca em outras regiões, mas esses são os estados, então Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul também, vão ser os estados que mais vão precisar se mexer para Sim. se precaver contra essas secas. E vamos lembrar, é a região por excelência do agronegócio. É a região que está usando mais recursos hídricos para Isso. fazer irrigação. Ela depende desses recursos hídricos para sua produção, em muitos Tem que ter mais casos. rigor, Zé. Tem que ter mais rigor no manejo da água e do solo, né? Na terra. Exatamente. Então, aí só para concluir, quer dizer, o tamanho do risco é esse: 23% da população brasileira, ou 47 milhões de brasileiros, já estão sob risco alto ou muito alto de algum evento hidrológico catastrófico. Isso tende a piorar e tem espelhamento em outras regiões do Brasil com outros tipos de risco, como, por exemplo, esses riscos de estiagem, queimadas, incêndios florestais, que eu mencionei, principalmente no Norte e Centro-Oeste, e também parte do Nordeste. Tudo isso vai precisar ser abordado pelo novo Plano Nacional de Defesa, de Proteção e Defesa Civil, que deve ser anunciado no dia 23, mas não para ali, porque esse plano ele cria alguns indicadores de risco, alguns índices que vão ser acompanhados com frequência para tentar prever onde é que o problema precisa ser atacado com maior urgência, mas é necessário que eles sejam desdobrados em planos nacionais e municipais. Porque, por enquanto, você não tem dado, por exemplo, dentro dos municípios, para saber qual área dentro de um município precisa ter mais cuidado com inundação ou com seca. Parece uma loucura isso que eu estou falando, mas vamos pegar o que aconteceu com Sorriso, no Mato Grosso, que é o município campeão em produção de soja no Brasil. Esse ano teve uma quebra importante da safra em Sorriso, que é o maior produtor mundial de soja, porque teve partes do município em que não choveu e a seca significou a perda de praticamente 100% da produção nessas áreas. E teve outras que a produção foi normal porque choveu. Então, dentro de um mesmo município, você pode ter fenômenos de chuva em excesso ou chuva em escassez, de áreas alagadas e áreas com seca. Então, de fato, esse plano nacional é só um primeiro passo. Ele vai precisar ser desdobrado em planos de proteção e defesa civil ao nível estadual e municipal também. E já passou da hora, né? Esse plano já era para ter sido feito anos atrás, mas aí durante os governos passados ele foi relegado para as calendas e, bom, está dando no que a gente está assistindo agora, né? Ô Zé, como é que fica a sua síntese para a gente passar para o Lauro Gonzalez? Então, quase 50 milhões de brasileiros estão sob risco alto ou muito alto
de inundação. Boa. Pessoal, coloca a síntese do Zé aí. Olha só, Zé, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, anunciou finalmente o programa que vai de socorro para as famílias. R$ 5.100 transferidos via Pix para, eles estimam cerca de 200 mil famílias. Dá 1,2 bilhão essa previsão por hora. Eles acham que lá no Rio Grande, a reportagem do UOL tá aí, vocês podem acompanhar no site, né? O governo Lula anuncia Pix de 5.100 para famílias afetadas no Rio Grande do Sul. A reportagem traz a informação de que tem mais de 2 milhões de pessoas afetadas pelas chuvas. Tem 538 mil desalojados, 76.580 pessoas em abrigos. Aí, dentro desse grupo, 200 mil famílias vão receber essa ajuda. E ontem eles estavam dizendo que, se for necessário, mais ainda, e estão vendo que outro tipo de ajuda pode ser dado, por exemplo, para reconstrução de casas, aí compra de casa e tal. Essa é aquela ajuda imediata, aquele Pix para compra da geladeira, o fogão que perdeu, repor alguma coisa para essa necessidade imediata aí.